Fala meus amigos, como vocês estão? Meu nome é Ronan Vico e nesse vídeo nós vamos aprender sobre uma novidade do Power Apps Canvas, os Users Defined Types, ou tipos definidos pelo usuário, algo muito comum aí em programação. Vocês vão ver que é muito útil a gente ter isso presente no Power Apps. É algo que está lançando aos poucos, que vem junto, né, com aquela ideia de criar, por exemplo, as UDFs, User Defined Functions, ou seja, funções definidas pelo usuário. Então já tem aqui no canal uma aula sobre UDFs, tá? Vou deixar um card aqui em cima para você entender melhor. Essa aula aqui é parecida. A gente vai poder agora, em vez de definir funções, a gente vai poder definir tipos. Mas para que serve? Como que faz isso aí? Primeira coisa que a gente vai fazer é habilitar. Sempre que tem algo novo no Power Apps, a gente sempre fala aqui no canal, vai sendo lançado aos poucos para que os usuários testem para a Microsoft para depois ir para a produção, né? Não usem isso em produção ainda, galera, tá em teste, beleza? Ó, configuração, atualizações e, como eu sempre falo, temos coisas em experimental que depois ficam em versão preliminar, preview e só depois que vem para a produção, tá? Então não usem nada que está em preview ou experimental quando for colocar o seu app em produção, tá? Eu não recomendo porque dá bug em muitas das coisas que não estão prontas ainda, tá bom? Os UDTs, né, User Defined Types, estão aqui, ó, no modo experimental. Você pode abaixar e vai estar aqui, ó, tipo definido pelo usuário, beleza? Vamos ativar. Ok, e temos que salvar e reabrir esse app para que seja atualizado, né, e esteja aí com a funcionalidade. Então vou reabrir aqui, enquanto ele está carregando, vou pedir aqui, galera, deixa o seu like aqui nesse vídeo, comenta no final do vídeo se você gostar aqui, deixando um feedback pra gente e nos ajude a compartilhar. A gente tá tentando aí crescer o canal, chegar um dia aos 100 mil inscritos e eu conto muito com a sua força, é rapidinho, só clicar no like, compartilhar, dessa forma você nos ajuda a crescer e eu continuo trazendo conteúdos aqui gratuitos de qualidade, beleza? E também, né, lembrar vocês, link na descrição dos nossos cursos do zero ao avançado em Apps Canvas, Automate Cloud, RPA, tudo em um lugar só. Então venha ser aluno da nossa escola aí, onde a gente dá um suporte lá, todo dia tirando todas as suas dúvidas, gravando aulas específicas para as suas dúvidas. Então venha fazer parte aí da nossa comunidade, beleza? Bom, vamos voltar aqui para a aula, relembrar vocês, entender o DF, como é que funciona uma função. Eu poderia declarar essa função, como é o caso de soma valores, que inclusive eu falei que não dava para pegar a tabela, né? Então, por exemplo, ó, pegar uma tabela, dois pontos. Antes, quando a gente dava dois pontos, né, sem o User Defined Types, por exemplo, dessa maneira, vou abrir outro app e fazer a mesma coisa. Nesse outro app, eu estou aqui com as UDFs ativadas, mas não vou ativar os tipos de usuários, beleza? Quando eu ativo as UDFs, galera, ó, pegar uma tabela e simplesmente dou dois pontos, olha o que aparece para mim. Os tipos padrões do Power Apps. Então, quais são os tipos padrões do Power Apps? Texto, data, hora, número, cor, tá vendo? Boolean. Ou seja, os tipos padrões que já vêm no Power Apps. Então, eu não consigo, por exemplo, retornar uma tabela em uma função. Eu não consigo retornar um objeto com um nome, com uma idade, ou seja, uma pessoa que tem nome, idade. Então eu fico preso aos objetos existentes no Power Apps. Então se eu quisesse fazer uma função que me retorne uma tabela, né, ou seja, eu quero fazer uma função que eu passo um estado, né, ó, um estado as text, e isso me retorne a tabela filtrada desse estado. Entenderam? Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui nesse app, ó, o TB estados. E eu quero trazer em uma função toda a tabela, né? Toda a tabela com o dado de São Paulo, por exemplo. Qual F de São Paulo. Ou todas as pessoas que têm o nome tal. Como que eu faria isso? Eu posso criar uma função chamada filtrar tabela pelo estado, passar o estado e retornar o filter. Só que nesse app onde eu não tenho a tipagem existente, eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque não existe o tipo estado. Eu não consigo passar uma tabela porque não existe o tipo da tabela existente no Power Apps. Ficou confuso? Vamos pôr na prática isso aqui para ficar claro? Olha só. Aqui está, ó, TB estado.
certo? E aí, o que que eu quero fazer? Eu quero ter uma function que toda vez que eu precisar filtrar essa tabela, eu quero passar o estado, ele me retorna a tabela filtrada. Ou seja, filtrar tabela estado, onde o estado vai ser um texto, e eu quero que isso retorne, ó, uma TB status. Por que que tá aparecendo a TB status aqui? Porque o Power Apps entende que as tabelas aqui são tipos. Então ele cria um tipo para cada tabela. Mas a gente pode criar personalizado também, tá? Calma. A ideia aqui é só para mostrar o primeiro uso, que é, eu consigo usar agora as tabelas existentes, as collections existentes no meu app, como tipo para retornar de uma função, por exemplo. Isso aqui para mim é o principal, tá? Por quê? Porque agora eu consigo, por exemplo, retornar a TB status. Isso então vai ser um filter na minha TB status, as x, onde x.estado, aliás, x.uf é igual a estado. Olha que legal, olha que legal. Agora eu consigo criar uma função que está escrito errado, deixa eu até arrumar o filtrar, onde eu passo o estado e isso me retorna a tabela filtrada. Então eu posso ir numa tabela, por exemplo, agora, ó, vou apagar tudo isso aqui, inserir tabela, e nessa tabela, olha o que eu vou fazer, olha que legal, vou colocar um campo de texto aqui, ó, eu vou colocar assim, ó, pegar, aliás, era filtrar tabela estado, e eu vou passar o que, ó, o que tiver nesse txt, txt-uf, ponto value. Olha só que legal, quando eu escrever sp, ele vai, olha o que ele faz, galera, só para vocês entenderem, ele não vai realizar o filtro, né, eu não preciso escrever a fórmula inteira, filter, table, tralalá, e tralalá. Não, eu posso montar uma função que manipula essa tabela como eu achar melhor e chamo filtrar tabela estado. Isso é um exemplo, galera. Você pode pensar muito longe. É óbvio, eu vou criar uma função para um filter? Talvez, né? Já ganha um tempo de desenvolvimento aqui. Mas imagina que não é um filter simples, é um filter com add columns, com show column, rename columns. Então eu monto essa função usando o tipo da tabela que agora dá, porque eu tenho esse tipo de dado definido pelo usuário, ou seja, cada collection e cada tabela que eu crio ou está conectada no meu app vira um tipo definido pelo usuário, e aí eu consigo usar em funções como foi o caso aqui. Então, muito útil, tá? Isso aqui é algo que quando eu fiz, se você olhar, se você já assistiu essa aula, você lembra, tá? Mas, se você assistir essa aula de UDFs que eu tô falando, eu falei isso, não dá pra trazer a tabela, putz, né? O principal que eu queria era trazer uma tabela para fazer um filtro, para manipular os dados. Ficou faltando, mas agora é possível usando os UDTs aqui, né? User Defined Types, beleza? Mas é só para isso? Foi criado para isso? Não, tá? Os tipos é muito útil quando a gente está lidando com registros, com JSON, né? Então, como que eu posso usar também o User Defined Types? O principal motivo de usar os tipos definidos pelo usuário é para JSON, galera. Então, para dar um exemplo aqui, para ficar bem claro qual que é a ideia desses tipos, é o seguinte. A gente entendeu que quando eu tenho uma tabela, né, eu tenho alguma collection, os tipos são criados automaticamente. Mas eu não preciso criar uma collection, uma tabela para definir um tipo. Agora a gente pode fazer assim, ó, pessoa. Tô dando um tipo, vou até chamar assim, ó, tipo pessoa. Pode dar o nome que você quiser, tá? Só para ficar mais didático, ó. Tipo pessoa, 2 pontos igual. Isso aqui é uma diferença, tá? Não é só 2 pontos, por enquanto também. Não sei se futuramente vai mudar isso, mas ó, 2 pontos igual. Tipo pessoa vai ser um tipo novo que eu vou criar, onde tem o nome do tipo texto, certo? E uma idade do tipo número. Quando eu crio esse tipo, galera, eu consigo usar esse tipo para retornar, assim como uma tabela. Por exemplo, galera, para ficar bem claro, ó, eu vou ter um texto que vem de uma API. Então, por exemplo, o texto vai ser esse aqui, ó. Nome, 2 pontos, Ronan, certo? Vírgula, idade 99. E aí eu quero acessar a propriedade nome desse objeto que veio de uma API, por exemplo, que vem como texto. Primeira coisa que a gente faz é dar um parse JSON. Eu transformo esse texto, né? Eu transformo esse texto em um objeto. Só que eu não consigo acessar o ponto nome aqui, tá vendo? Eu não consigo pegar esse objeto e falar, vá na propriedade nome.
né? Eu não consigo identificar o tipo desse objeto. Entende? Porque se eu sei o tipo, eu sei que ele tem um nome. Então, como que eu faço, ó? Eu consigo agora fazer assim, ó. Vou jogar numa variável esse objeto, tá? Ó, objeto pessoa vai ser igual s-type, ou seja, eu tô falando que esse objeto do parse.json é do tipo pessoa. Então, o que eu tô falando aqui? Que esse parse.json é do tipo pessoa. O que é o tipo pessoa? Eu falei para o Power Apps que o tipo pessoa é um nome e uma idade, onde o nome é texto e a idade é numérica. Ou seja, eu estou falando que o objeto pessoa é isso. Tem um nome e uma idade. E aí eu consigo usar, né? Então eu consigo vir aqui no TXT, por exemplo. Primeiro eu vou dar um clique aqui, né? Para ele setar o objeto pessoa. Então eu consigo vir num texto aqui e fazer, ó, novo. Aliás, não é esse o nome da variável, né? Objeto pessoa. Objeto pessoa, ponto nome. Ele deu um nome aqui, ele deu um erro no nome aqui. Por quê, tá, galera? Aqui tinha que ser assim, né? O JSON, ele vem em texto as propriedades, tá? Então tinha que ser dessa maneira aqui, tá? Ó, vou clicar novamente. Agora sim apareceu Ronan ou idade. Entenderam a ideia? Então, aqui eu tô fazendo na mão, não faz sentido nenhum, né? Mas pensa que esse dado, galera, esse dado vem de uma API, vem do Ultimate, vem de outro lugar. Então vem o JSON, eu dou parse aqui, transformando isso em um objeto, e aí eu falo, ó, esse objeto é do tipo pessoa, e a pessoa tem um nome e uma idade. E aí quando eu for utilizar, eu consigo utilizar dessa maneira. Não somente isso, né? Eu consigo checar se isso é uma pessoa mesmo, dá para ir muito longe. Mas já demos muito conteúdo aqui para vocês, já fritamos a mente de vocês com muita informação. Então conto com o seu like, conto com a sua ajuda para compartilhar o canal e também venha conhecer a nossa comunidade com cursos do zero ao avançado, Apps Canvas, Automate Cloud, RPA com Automate Desktop, tudo em um lugar só. A gente está lá diariamente te ajudando, então venha conhecer. Se você assistiu aqui esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo a palavra abacaxi para eu saber que você assistiu o vídeo por completo e me siga no Instagram, @Ronavico. O link também tá aqui na descrição. A gente se vê numa próxima aula, num próximo vídeo. Valeu e se inscreve!